Meus queridos irmãos e irmãs, antes de qualquer passo neste novo amanhecer, fazemos uma pausa consciente para nos colocar diante de Deus. Amanhã nasce como um convite ao recomeço, à renovação da fé e ao alinhamento do coração com aquilo que realmente importa. Não importa como foi a noite, nem como despertamos hoje. Deus já está presente neste dia, pronto para conduzir, fortalecer e sustentar cada detalhe. Este é um momento de entregar preocupações, silenciar a mente e permitir que a paz do Senhor prepare o nosso interior. Vamos iniciar esta oração da manhã com confiança, abrindo o coração para que Deus vá à frente, organize nossos caminhos e nos conduza em tudo o que viveremos hoje. Pai amado, iniciamos esta manhã reconhecendo que a vida se renova pela Tua graça. Antes de qualquer compromisso, escolhemos Te colocar no centro e entregar este dia às Tuas mãos. Entregamos-Te, Senhor, nossos primeiros pensamentos. Que eles não sejam tomados por pressa ou preocupação, mas conduzidos pela confiança de que o Senhor já está à frente. Se hoje houver desafios, prepara-nos. Se houver decisões, orienta-nos. Se houver espera, sustenta-nos com paciência e fé. Pai, guarda nossa mente ao longo do dia. Que ela não se perca em excessos, nem se desgaste com aquilo que não podemos controlar. Que a Tua paz governe nosso interior. Colocamos diante de Ti nossas atitudes e palavras. Que saibamos agir com sabedoria, falar com amor e responder com equilíbrio em cada situação. Senhor, abençoa nosso trabalho, nossos estudos e responsabilidades. Que haja clareza, dedicação e propósito em tudo o que fizermos. Cuida do nosso coração, para que ele não se endureça diante das pressões. Que saibamos permanecer sensíveis, firmes e confiantes, mesmo quando algo não sair como planejado. Pai, entregamos-Te também aquilo que carregamos em silêncio. As preocupações escondidas, as lutas internas, as orações antigas. Confiamos que o Senhor continua agindo. Consagramos este dia inteiro a Ti. Que cada passo seja guardado, cada decisão seja guiada e cada momento seja vivido sob a Tua presença fiel. Entregamos-Te, Senhor, este início de dia com tudo o que ele carrega. As expectativas que surgem, os pensamentos que despertam, os caminhos que ainda não enxergamos com clareza. Que nada nos conduza fora da Tua vontade. Se hoje formos surpreendidos, sustenta-nos. Se formos desafiados, fortalece-nos. Se precisarmos esperar, ensina-nos a confiar sem ansiedade. Pai, guarda nossa mente para que ela não seja dominada por pressa, comparação ou medo. Que nossos pensamentos sejam firmados na esperança e na verdade. Colocamos diante de Ti nossas decisões, mesmo as mais simples. Que cada escolha seja guiada pela sabedoria que vem de Ti. Senhor, abençoa o trabalho das nossas mãos e o esforço do nosso coração. Que haja clareza, equilíbrio e propósito em tudo o que fizermos hoje. Cuida do nosso interior para que não nos tornemos duros diante das pressões. Que saibamos lidar com dificuldades sem perder a sensibilidade e com vitórias sem perder a humildade. Pai, entregamos-Te nossas palavras e atitudes, que sejamos instrumentos de paz, respeito e amor nos ambientes por onde passarmos. Colocamos diante de Ti também aquilo que carregamos em silêncio, as preocupações antigas, os pedidos ainda sem resposta, os processos longos. Descansamos na certeza de que o Senhor continua trabalhando. Entregamos-Te, Senhor, aquilo que hoje parece simples e aquilo que parece pesado, as tarefas rotineiras, as responsabilidades maiores, os detalhes que cansam e os desafios que exigem fé. Que tudo esteja sob o Teu cuidado. Se o dia tentar nos apressar, ensina-nos a desacelerar. Se tentar nos confundir, traz clareza. Se tentar nos desanimar, renova nossa força interior.
Pai, guarda nossa mente para que ela não se desgaste com preocupações desnecessárias, que saibamos focar no que realmente importa e confiar no que ainda está em tuas mãos. Colocamos diante de ti nossos sentimentos ao longo do dia, que eles não nos dominem, mas encontrem equilíbrio na tua verdade. Senhor, abençoa nossas decisões, que não sejamos guiados pelo impulso, mas pela sabedoria, que saibamos discernir o tempo de agir e o tempo de esperar. Cuida do nosso coração para que ele não se feche diante das pressões, nem se endureça diante das frustrações. Que permaneçamos sensíveis, firmes e cheios de esperança. Pai, entregamos-te nossas palavras, que saibamos falar com graça, ouvir com atenção e agir com amor, mesmo quando o ambiente exigir esforço. Colocamos diante de ti nossos caminhos hoje, que sejamos guardados, direcionados e conduzidos pela tua mão fiel. Pai eterno, seguimos nesta manhã permanecendo diante de ti, conscientes de que a pressa do mundo não pode roubar este tempo sagrado. Antes de qualquer meta, escolha ou obrigação, escolhemos te ouvir. Entregamos-te, Senhor, este novo dia como uma página em branco, que não seja escrita apenas com nossas forças, mas guiada pela tua mão e pela tua sabedoria. Colocamos diante de ti os pensamentos que despertaram cedo demais, as preocupações que tentam se antecipar e as cobranças internas que pesam sem necessidade. Que tudo isso seja silenciado pela tua paz. Pai, se hoje o caminho parecer longo, dá-nos constância. Se parecer confuso, dá-nos clareza. Se parecer pesado, lembra-nos de que não caminhamos sozinhos. Guarda nossa mente para que ela não se perca em comparações, nem se desgaste tentando controlar o que não nos pertence. Ensina-nos a confiar mais e a carregar menos. Entregamos-te nossas emoções, as organizadas e as confusas, as que trazem ânimo e as que revelam cansaço, que nenhuma delas nos afaste da tua verdade. Senhor, abençoa o trabalho das nossas mãos hoje, que haja foco sem exaustão, esforço sem peso e crescimento sem vaidade. Que cada tarefa tenha propósito. Pai, cuida do nosso coração ao longo do dia, que ele não se feche por causa de frustrações, nem se endureça diante das pressões. Que saibamos permanecer sensíveis, mesmo quando precisamos ser firmes. Entregamos-te nossas palavras antes mesmo de pronunciá-las. Que saibamos falar com sabedoria, escutar com atenção e silenciar quando for necessário. Guia nossos passos, Senhor. Livra-nos de decisões impulsivas, de atalhos enganosos e de caminhos que parecem fáceis, mas afastam do teu propósito. Colocamos diante de ti os encontros deste dia, as conversas simples, os diálogos difíceis, os momentos inesperados. Que sejamos instrumentos de paz e não de conflito. Pai, entregamos-te aquilo que ainda não entendemos. Processos lentos, respostas adiadas, fases que exigem fé constante. Escolhemos confiar mesmo sem ver tudo com clareza. Fortalece-nos para que nossa fé não dependa do resultado imediato. Que saibamos caminhar confiando no processo, não apenas no destino. Ensina-nos a viver este dia com presença verdadeira, sem correr para o amanhã, sem carregar o ontem, mas atentos ao agora contigo. Abençoa nossos lares, nossos caminhos, nossos pensamentos e decisões. Que tua presença nos acompanhe em cada ambiente por onde passarmos. Consagramos este dia inteiro a ti, Pai, do amanhecer ao entardecer, do primeiro passo ao último pensamento. Entrego-te, Senhor, o que ainda tenta me inquietar por dentro. Pensamentos repetidos, preocupações silenciosas, medos disfarçados de cautela. Que tudo isso perca força diante da tua paz. Se hoje eu precisar enfrentar conversas difíceis, dá-me palavras certas. Se precisar tomar decisões importantes, dá-me clareza. Se precisar esperar, sustenta-me para não desanimar.
Pai, guarda minha mente para que ela não se desgaste tentando prever todos os cenários. Ensina-me a confiar no que o Senhor já está cuidando. Coloco diante de Ti minhas reações. Que eu não responda movido por impulsos nem por feridas antigas. Que minhas atitudes revelem maturidade e fé. Senhor, abençoa o trabalho das minhas mãos, que eu produza sem me perder, avance sem me esgotar e cresça sem me afastar de Ti. Cuida do meu coração ao longo do dia, que ele não se feche diante das pressões, nem se endureça diante das frustrações, que eu saiba permanecer sensível. Pai, livra-me da comparação silenciosa, que eu confie no processo que o Senhor está construindo em mim, mesmo quando ele parece lento. Entrego-te os encontros deste dia, as palavras trocadas, os olhares, as decisões compartilhadas, que eu seja instrumento de paz por onde passar. Senhor, guarda meus passos. Livra-me de escolhas precipitadas e de caminhos que não refletem a tua vontade. Coloco diante de Ti o que ainda não entendo. Caminhos que parecem confusos, respostas que não chegaram, processos que exigem fé constante. Escolho confiar. Pai, ensina-me a viver este dia com presença e propósito. Que eu esteja inteiro onde estiver, atento ao agora contigo. Consagro este dia continuamente a Ti, não apenas com palavras, mas com pensamentos, escolhas e atitudes. Entrego-te, Senhor, o que ainda não encontrou descanso dentro de mim. As expectativas não ditas, as preocupações escondidas, os pensamentos que insistem em voltar. Que tudo seja acolhido pela Tua paz. Se hoje o dia exigir mais paciência do que imagino ter, alonga meu espírito. Se exigir firmeza, fortalece meu interior. Se exigir silêncio, ensina-me a ouvir sem inquietação. Pai, guarda minha mente para que ela não se canse antes do tempo, que eu não me desgaste tentando controlar cada detalhe, que eu confie mais no Teu cuidado do que na minha própria força. Coloco diante de Ti minhas atitudes ao longo do dia, que eu não reaja por impulso, nem haja por medo, que minhas escolhas revelem maturidade, fé e confiança em Ti. Senhor, abençoa o esforço que farei hoje. Que haja propósito em cada tarefa, aprendizado em cada desafio e crescimento em cada etapa. Cuida do meu coração para que ele não se torne pesado com o passar das horas. Que eu saiba lidar com pressões sem perder a esperança e com responsabilidades sem perder a alegria. Pai, entrega-me sensibilidade para perceber o Teu agir nos detalhes, nos pequenos avanços, nas pausas necessárias, nas oportunidades escondidas. Entrego-te minhas palavras antes mesmo que elas sejam ditas. Que eu saiba quando falar, como falar e por que falar. Que nenhuma palavra gere peso onde o Senhor deseja paz. Guarda meus passos, Senhor. Livra-me de caminhos que parecem corretos, mas afastam do Teu propósito. Conduz-me com segurança, mesmo quando o caminho exigir fé. Coloco diante de Ti também as minhas limitações. O que ainda não consigo, o que ainda estou aprendendo, o que ainda precisa ser transformado. Trabalha em mim enquanto o dia acontece. Pai, ensina-me a viver este dia sem antecipar o amanhã, nem carregar o ontem. Que eu esteja presente, inteiro e consciente da Tua companhia agora. Consagro este dia a Ti de forma contínua. Que cada pensamento, cada decisão e cada passo sejam entregues novamente ao Teu cuidado. Entrego-te, Senhor, o silêncio interior que preciso aprender a cultivar. Silencia ruídos, comparações, cobranças internas e vozes que tentam me afastar da confiança. Que o meu interior encontre descanso em Ti. Coloco diante de Ti o dia como ele realmente é, não como eu gostaria que fosse. Com suas limitações, desafios reais, momentos simples e situações inesperadas. Que eu não lute contra a realidade, mas a viva contigo.
Pai, se hoje eu for confrontado com minhas fragilidades, dá-me humildade para reconhecer. Se for confrontado com responsabilidades grandes, dá-me equilíbrio para não me perder. Se for confrontado com escolhas difíceis, dá-me discernimento. Guarda minha mente para que ela não se torne um campo de batalhas desnecessárias. Que pensamentos de medo, culpa ou excesso de controle não se instalem. Que a confiança seja maior que a inquietação. Entrego-te meus sentimentos ao longo do dia. Quando estiverem leves, que eu agradeça. Quando estiverem pesados, que eu não esconda de ti. Que eu seja verdadeiro diante da tua presença. Senhor, abençoa o trabalho das minhas mãos, mas também o descanso do meu coração. Que eu saiba produzir sem me definir apenas pelo que faço. Que eu encontre valor em quem sou em ti. Pai, protege-me da dureza que o cansaço pode gerar, que eu não perca a ternura por causa da pressão, nem a sensibilidade por causa da rotina. Coloco diante de ti minhas palavras antes que elas encontrem saída. Que nenhuma seja dita por impulso, orgulho ou ferida. Que minhas palavras carreguem vida, clareza e paz. Senhor, guarda meus passos dos atalhos fáceis que cobram caro depois. Que eu não sacrifique princípios por conveniência, nem fé por pressa. Entrego-te os encontros deste dia, as conversas simples, os diálogos difíceis, os momentos breves. Que eu seja instrumento de paz mesmo quando não sei o que dizer. Pai, acolhe também aquilo que ainda não compreendo. Caminhos lentos, respostas adiadas, processos que exigem perseverança. Ensina-me a confiar sem precisar entender tudo agora. Fortalece minha fé para que ela não dependa de resultados imediatos. Que eu aprenda a caminhar sustentado pela certeza de quem tu és, não apenas pelo que vejo. Ensina-me a viver este dia com presença verdadeira. Que eu não esteja fisicamente em um lugar e mentalmente em outro, que eu viva o agora contigo. Abençoa minha casa, meus caminhos, meus pensamentos e decisões. Que a tua presença me acompanhe em cada ambiente, em cada detalhe. Pai eterno, sigo nesta manhã permanecendo em ti, consciente de que a maior vitória deste dia é não perder a conexão com a tua presença. Antes de qualquer avanço, escolho permanecer. Entrego-te, Senhor, os movimentos internos que ninguém vê, as preocupações silenciosas, os pensamentos recorrentes, os sentimentos que ainda não sei nomear. Que tudo seja iluminado pela tua paz. Se hoje eu precisar lidar com limites, ensina-me a aceitá-los sem frustração. Se precisar avançar além do que imaginei, sustenta-me. Se precisar parar, dá-me discernimento para entender que também é cuidado. Pai, guarda minha mente para que ela não se torne prisioneira da pressa. Que eu não confunda urgência com propósito, nem barulho com direção. Coloco diante de ti minhas decisões ao longo do dia. Que nenhuma seja tomada apenas para agradar, fugir ou provar algo. Que eu escolha com consciência e fé. Senhor, abençoa o esforço que farei hoje, que eu trabalhe com dedicação, mas sem perder o descanso interior, que eu avance sem abandonar a tua paz. Cuida do meu coração para que ele não se torne rígido diante das pressões, nem vulnerável às comparações. Que eu confie no processo que o Senhor conduz em mim. Pai, entrega-me sensibilidade para perceber quando devo falar e quando devo apenas ouvir. Que minhas palavras sejam poucas, mas carregadas de verdade e amor. Guarda meus passos, Senhor. Livra-me de caminhos que parecem certos aos olhos humanos, mas não conduzem ao teu propósito. Entrego-te os encontros deste dia. As pessoas que cruzarão meu caminho, as histórias que ouvirei, as decisões que compartilharei. Que eu seja instrumento de paz. Pai, acolhe aquilo que ainda não compreendo, respostas que não vieram, processos que parecem lentos, mudanças que não escolhi. Ensina-me a confiar sem resistência.
Fortalece minha fé para que ela não dependa de resultados imediatos. Que eu aprenda a caminhar sustentado por quem tu és, não apenas pelo que acontece. Ensina-me a viver este dia com presença plena. Que eu esteja inteiro onde estiver, atento ao agora contigo. Consagro este dia continuamente a ti. Pensamentos, atitudes, escolhas e silêncios. Entrego-te, Senhor, aquilo que pode me cansar ao longo das horas. As demandas repetidas, as responsabilidades acumuladas, os pequenos desgastes que quase não percebo. Que tudo seja sustentado pela tua graça. Se o dia se tornar pesado, lembra-me de respirar em ti. Se tornar confuso, lembra-me de confiar. Se tornar silencioso, lembra-me de que o Senhor continua agindo mesmo quando não percebo. Pai, guarda meu interior para que eu não perca a suavidade do coração por causa da rotina. Que eu não me torne automático, frio ou distante de quem o Senhor está formando em mim. Coloco diante de ti minhas expectativas, as realistas e as exageradas. Ajusta o que precisa ser ajustado para que eu não carregue frustração desnecessária. Senhor, abençoa meus passos simples, aqueles que ninguém vê, mas que constroem o dia. Que cada atitude carregue intenção, verdade e fé. Cuida das minhas reações quando algo não sair como planejado. Que eu não me irrite facilmente, nem perca a esperança por pequenos desvios. Pai, livra-me da necessidade de controle absoluto. Ensina-me a confiar que o Senhor cuida do que foge das minhas mãos. Entrego-te também os momentos de pausa. Que eu não me sinta culpado por descansar. Que eu entenda que descansar também é confiar. Guarda meus pensamentos para que eles não se dispersem em preocupações inúteis. Que minha mente encontre repouso mesmo em meio às atividades. Pai, ensina-me a reconhecer tua presença nos detalhes quase invisíveis. Nos pequenos livramentos, nos ajustes silenciosos, nas respostas que chegam aos poucos. Pai eterno, continuo nesta manhã sem pressa de sair da tua presença, porque sei que é aqui que o coração aprende a caminhar no ritmo certo. Que este dia seja vivido com consciência de ti em cada detalhe. Entrego-te, Senhor, os pensamentos que surgem sem aviso e tentam me conduzir para longe da paz. Que eles encontrem descanso quando chegam diante da tua verdade. Se hoje eu for chamado a decisões que exigem maturidade, sustenta-me. Se for chamado ao silêncio, ensina-me a não interpretar como abandono. Se for chamado à ação, dá-me coragem sem ansiedade. Pai, guarda meu interior para que eu não endureça por fora enquanto luto por dentro. Que eu saiba ser firme sem perder a sensibilidade. Coloco diante de ti minhas emoções mais sutis. As que não gritam, mas cansam. As que não aparecem, mas pesam. Que todas sejam acolhidas por ti. Senhor, abençoa o trabalho que farei hoje, mas também protege minha identidade para que eu não me confunda com resultados. Que eu saiba quem sou em ti antes de tudo o que faço. Pai, livra-me da comparação silenciosa que rouba a alegria. Que eu não me meça pelo progresso alheio, mas pela obediência diária. Entrego-te minhas palavras antes que elas se tornem definitivas. Que nenhuma seja usada para ferir, diminuir ou afastar. Que cada uma carregue intenção e graça. Guarda meus passos, Senhor, de escolhas feitas por cansaço ou pressão. Que eu não decida apenas para acabar logo, mas para caminhar corretamente. Coloco diante de ti os encontros simples deste dia, que até nas conversas breves eu seja instrumento de paz e clareza. Pai, acolhe-lhe aquilo que ainda não compreendo, os processos longos, as respostas que não vieram, os caminhos que exigem perseverança. Ensina-me a confiar sem resistência. Fortalece minha fé para que ela não oscile conforme o ritmo do dia. Que eu confie quando tudo flui e quando tudo parece parado. Ensina-me a viver este dia com presença inteira.
Que eu não esteja dividido entre o agora e o que ainda não chegou. Consagro este dia completamente a Ti, Pai, o visível e o invisível, o planejado e o inesperado. Entrego-te, Senhor, o que tenta me dispersar ao longo das horas. As distrações sutis, os pensamentos excessivos, a vontade de resolver tudo sozinho. Que eu aprenda a confiar mais do que controlar. Se hoje eu enfrentar momentos de incerteza, lembra-me de que a fé não exige todas as respostas. Se enfrentar clareza, ensina-me a agir com humildade. Se enfrentar limites, ajuda-me a aceitá-los sem perder a esperança. Pai, guarda meu coração para que ele não se torne rígido com o cansaço, que eu não perca a capacidade de sentir, ouvir e perceber o que o Senhor está fazendo. Coloco diante de Ti minhas intenções, que elas sejam puras, alinhadas e verdadeiras. Que eu não faça nada apenas para provar valor, mas para viver propósito. Senhor, abençoa meus passos invisíveis, aqueles que ninguém aplaude, mas que constroem caráter, constância e fidelidade. Pai, livra-me da ansiedade que tenta antecipar o futuro. Ensina-me a viver o agora com confiança, sabendo que o amanhã também está em Tuas mãos. Entrego-te minhas reações quando algo foge do planejado, que eu não me irrite facilmente, nem perca a fé por pequenos desvios. Guarda minha mente para que ela não se torne pesada com pensamentos repetitivos, que eu saiba soltar o que não preciso carregar. Pai, ensina-me a reconhecer Tua presença nos detalhes simples do dia, nos pequenos ajustes, nos livramentos silenciosos, nas pausas necessárias. Consagro novamente este dia a Ti, Senhor, o que já passou, o que está acontecendo agora e o que ainda virá. Pai querido, continuo diante de Ti neste mesmo espírito de entrega, sabendo que cada novo verso também é um novo fôlego que vem do céu. Nada em mim quer correr à frente do Teu tempo. Quero aprender a caminhar no ritmo da Tua voz. Senhor, visita os lugares do meu interior que ainda tentam se esconder. As inseguranças silenciosas, os medos que não confesso, as expectativas que coloco sobre mim mesmo. Toca tudo com Tua paz. Que hoje eu não seja movido apenas por obrigação, mas por propósito. Que minhas escolhas revelem confiança e não apenas necessidade de aprovação. Pai, se eu me deparar com silêncio, ensina-me a escutar. Se eu encontrar respostas, ensina-me a agradecer. Se eu não entender o caminho, ensina-me a permanecer. Entrega-me um coração ensinável, Senhor. Que eu não endureça diante das correções, nem me orgulhe diante dos acertos. Guarda minhas palavras ao longo do dia. Que elas não firam, não diminuam, não contaminem. Que sejam instrumentos de vida, mesmo quando forem poucas. Pai, sustenta-me quando o ânimo oscilar, que eu não dependa apenas da força emocional, mas da certeza de que Tu permaneces constante. Consagro minhas decisões pequenas, aquelas que parecem simples, mas moldam o rumo da jornada. Que eu escolha com sabedoria, mesmo quando ninguém estiver olhando. Livra-me da pressa que rouba a sensibilidade espiritual. Ensina-me a pausar quando necessário, a respirar, a confiar. Pai, que eu reconheça Tua mão mesmo nos processos lentos. Que eu não despreze o crescimento invisível que acontece no silêncio. Entrega-me discernimento para saber quando avançar e quando esperar. Que eu não confunda ansiedade com fé. Coloco diante de Ti este dia que ainda se desdobra. Cada encontro, cada decisão, cada detalhe que ainda não conheço. Pai, limpa minha visão para que eu não veja o dia apenas com olhos humanos, que eu perceba oportunidades onde antes via apenas rotina, que eu enxergue pessoas, não obstáculos. Guia meus pensamentos desde cedo, que eu não alimente preocupações inúteis nem diálogos internos que me afastem da confiança, que a minha mente descanse enquanto o Senhor trabalha.
Se houver desafios à frente, dá-me mansidão. Se houver vitórias, dá-me humildade, que nada me roube do centro da tua vontade. Pai, fortalece meu interior para que eu não desista fácil, que eu tenha constância, mesmo quando o entusiasmo diminuir. Ensina-me a ser fiel no simples. Que minhas mãos façam o que precisa ser feito, mas que meu coração permaneça sensível. Não permitas que eu me torne mecânico na fé. Abençoa meus caminhos, Senhor, inclusive aqueles que ainda não entendo. Fecha portas que me afastariam de Ti e abre aquelas que cooperam com Teus propósitos. Que eu saiba esperar sem murmurar. Que eu saiba agir sem ansiedade. Que eu confie mesmo quando o cenário não muda imediatamente. Pai, guarda-me de comparações. Que eu caminhe no ritmo que preparaste para mim, sem olhar para os lados com inquietação. Renova minha esperança de forma silenciosa, profunda e verdadeira. Que ela não dependa de notícias, resultados ou respostas rápidas. Coloco diante de Ti tudo o que sou e tudo o que ainda estou me tornando. Confio que o Senhor, que começou a boa obra, continuará até o fim. Entrega-te meu silêncio, Senhor, aqueles pedidos que não viraram palavras. Visita os lugares do meu coração onde nem eu sei chegar. Que eu não reaja apenas por impulso. Ensina-me a responder com sabedoria, mesmo quando for provocado, mesmo quando o cansaço falar mais alto. Sustenta-me quando minhas forças falharem, que eu não confunda fraqueza com abandono, nem atraso com esquecimento. Pai, ajusta meus desejos. Se algo não vem de Ti, afasta com amor. Se vem do Teu coração, confirma com paz. Que eu aprenda a descansar mesmo em meio às responsabilidades. Que a fé seja meu ponto de equilíbrio, não meu último recurso. Guarda minha boca para que minhas palavras construam e não destruam. Que eu seja instrumento de vida onde passar. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando não percebo, o Senhor está agindo. Mesmo quando não sinto, o Senhor permanece fiel. E sigo orando, Senhor, sem pressa de terminar, porque falar contigo acalma o que o mundo agita. Há dias em que o coração pesa, mas Tua presença torna o fardo possível de carregar. Ensina-me a confiar quando não houver sinais claros, quando a resposta parecer distante. Que minha fé não dependa do que vejo, mas do que o Senhor já prometeu. Coloco diante de Ti meus planos, meus medos escondidos, minhas esperanças mais simples. Nada é pequeno demais para Tuas mãos, nada é grande demais para Teu poder. Cuida de quem amo, visita quem está cansado, fortalece quem pensa em desistir. Que Tua paz alcance lares, pensamentos e corações inquietos nesta hora. Se eu tiver que esperar, que eu espere sem murmurar. Se eu tiver que agir, que eu haja com coragem e amor. Obrigado porque esta conversa não fica no vazio. O Senhor ouve, acolhe e responde no tempo perfeito. Continuo, Senhor, abrindo o coração diante de Ti, sem máscaras, sem palavras ensaiadas. Aqui estou como sou, com falhas, com fé imperfeita, mas com desejo sincero de Te agradar. Sopra Tua vida sobre os pensamentos cansados. Silencia vozes internas que só trazem culpa e medo. Restaura a alegria simples de confiar outra vez. Que a Tua luz alcance cantos da alma que evito olhar. Ilumina decisões, cura lembranças, alinha caminhos. Quando a noite parecer longa, lembra-me que o amanhecer não falha. Quando tudo parecer parado, ensina-me que o Senhor ainda trabalha em silêncio. Entrego o que controlo demais e descanso no que só Tu podes resolver. Que meu coração aprenda a repousar em Ti, não por falta de problemas, mas por excesso de confiança no Teu cuidado. Recebe esta oração como entrega, como abrigo, como fé colocada aos Teus pés. Recebe, Senhor, este cansaço que não vem só do corpo, mas da alma que carregou mais do que podia. Alivia, reorganiza, renova por dentro.
Que eu não perca a sensibilidade espiritual por causa das lutas diárias. Que a rotina não roube minha capacidade de perceber o teu agir nos detalhes. Ensina-me a confiar quando o caminho não faz sentido imediato, a obedecer mesmo quando não entendo o porquê, a esperar sem desistir. Pai, guarda meu coração de endurecer por decepções antigas. Cura feridas que ainda influenciam minhas reações. Restaura a leveza de confiar novamente. Que minhas escolhas hoje sejam frutos de fé, não de medo. Que eu não caminhe guiado por ansiedade, mas por convicção silenciosa. Sustenta-me quando eu não tiver palavras bonitas, quando a oração for apenas um suspiro. O Senhor entende até o que não consigo expressar. Recebe meus pensamentos dispersos e organiza um a um. Recebe minhas dúvidas silenciosas e transforma em aprendizado. Recebe minha fé imperfeita e fortalece com tua graça. Que eu não endureça quando for ferido, nem me feche quando for frustrado. Ensina-me a amadurecer sem perder a ternura. Pai, que eu não caminhe tentando provar nada a ninguém. Que eu viva para agradar teu coração, mesmo quando ninguém vê. Se hoje eu precisar recomeçar, dá-me coragem. Se precisar continuar, dá-me constância. Se precisar parar, dá-me paz para aceitar. Obrigado, porque mesmo nos dias silenciosos, o Senhor continua presente. Mesmo quando não há sinais, há cuidado. Mesmo quando não há respostas, há direção. E assim sigo, Senhor, em oração simples, em confiança tranquila, em descanso profundo nas tuas mãos. Toma, Pai, aquilo que tento resolver sozinho e me ensina a confiar de verdade. Que eu não carregue pesos que nunca foram meus para sustentar. Quando a mente correr, desacelera. Quando o coração apertar, envolve. Quando a fé vacilar, sustenta. Que eu aprenda a descansar mesmo sem entender tudo. Que eu confie mesmo quando o cenário não muda. Que eu permaneça mesmo quando o ânimo oscila. Pai, visita o íntimo, onde ninguém aplaude e ninguém vê. Trabalha ali com paciência, com verdade, com amor. Que eu não perca a esperança nos dias comuns. Que eu reconheça milagres também na rotina, na constância, no silêncio. Entrega-me um coração firme, mas sensível, seguro, mas ensinável, confiante, mas dependente de ti. Recebe esta oração contínua como entrega diária, não como um pedido isolado, mas como uma decisão de permanecer contigo. Recebe, Senhor, este desejo profundo de permanecer, não apenas quando tudo vai bem, mas também quando o dia pesa e a fé precisa ser escolhida. Que eu não endureça por causa das lutas, nem me torne impaciente por causa do tempo. Ensina-me a amadurecer enquanto confio. Visita meus pensamentos mais escondidos, aqueles que surgem quando ninguém vê, quando o medo tenta ganhar espaço. Traz luz, verdade e descanso. Pai, livra-me de carregar culpas que já entreguei e ansiedades que ainda não aconteceram. Que eu viva livre, consciente do teu cuidado constante. Que eu saiba reconhecer quando o Senhor está me ensinando no processo e não apenas quando responde ao final. Sustenta-me nos dias em que a oração for simples demais. Um suspiro, uma lágrima, fica comigo. O Senhor entende tudo. Entrega-me um coração firme para confiar e sensível para sentir. Que eu não perca a humanidade tentando ser forte demais. Coloco diante de ti este dia, este caminho, esta jornada, o que é claro e o que ainda está confuso. Que a tua paz encontre os cantos mais inquietos do meu interior, aqueles lugares onde o medo tenta se esconder em silêncio. Ensina-me a não fugir quando o processo for lento, a não desistir quando o caminho parecer repetitivo, a confiar mesmo quando o avanço não é visível. Pai, guarda-me da dureza que nasce do cansaço, que eu não perca a delicadeza de sentir, ouvir e amar.
Recebe minhas intenções antes das minhas ações, que tudo o que eu fizer hoje nasça primeiro alinhado ao teu coração. Quando a fé estiver baixa, sustenta. Quando a esperança oscilar, renova. Quando a coragem faltar, permanece comigo. Obrigado porque a tua presença não depende da minha performance. Obrigado porque o teu amor não varia conforme meu dia. Recebe o que ainda não sei nomear, as inquietações sem forma, os desejos confusos, as perguntas que não encontrei coragem de fazer. O Senhor entende tudo antes de virar palavra. Que eu não endureça para sobreviver, que eu não me feche para não sofrer. Ensina-me a viver com o coração guardado, mas vivo. Pai, quando eu quiser desistir por cansaço, lembra-me do porquê comecei. Quando eu duvidar de mim, lembra-me de quem tu és. Cuida dos meus pensamentos quando a casa silenciar, quando a noite chegar, quando a mente tentar voltar ao que já passou. Dá-me descanso verdadeiro. Que eu aprenda a confiar mesmo sem sentir, a permanecer mesmo sem sinais, a caminhar mesmo quando o passo for pequeno. Entrego-te este tempo, este momento, esta conversa simples, não como um ritual, mas como abrigo. Recebe o que ainda pesa mesmo depois de tantas orações. O Senhor sabe, algumas cargas não saem rápido, mas também não preciso carregá-las sozinho. Ensina-me a ter paciência comigo mesmo enquanto o Senhor trabalha em mim. Que eu não me cobre além do que posso suportar hoje. Pai, guarda meu interior quando o mundo exigir demais. Que eu não perca a essência tentando dar conta de tudo. Que eu saiba reconhecer tua voz mesmo quando ela vem suave. Que eu não confunda silêncio com ausência. Quando eu me sentir pequeno, lembra-me de que estou nas tuas mãos. Quando eu me sentir forte, lembra-me de permanecer humilde. Entrego-te este caminhar contínuo, feito de passos simples, fé diária e confiança renovada. Recebe, Senhor, este desejo profundo de não viver no automático. Que eu não atravesse o dia apenas cumprindo tarefas, mas percebendo a tua presença em cada detalhe simples. Coloco diante de ti os pensamentos que insistem em voltar ao passado, as lembranças que ainda doem, as decisões que eu revisito em silêncio. Cura o que ainda pesa e ensina-me a soltar o que não pode ser mudado. Pai, guarda-me também do excesso de futuro, das preocupações que se antecipam, dos cenários criados pela mente, das ansiedades que roubam o agora. Ensina-me a confiar um dia de cada vez. Que eu não endureça para me proteger, que eu não me feche para não sofrer, que eu não me esconda para não errar. Ensina-me a viver vulnerável diante de ti, sabendo que é na fraqueza que a tua graça se manifesta. Senhor, visita meus pensamentos quando ninguém está vendo. Ajusta intenções, corrige motivações, purifica desejos. Que o meu interior seja um lugar de paz, não de conflito constante. Abençoa minhas escolhas pequenas, as que parecem insignificantes, mas constroem caráter, constância e direção. Que eu seja fiel no simples, mesmo quando ninguém observa. Pai, guarda minhas palavras ao longo do dia. Que eu não fale por impulso, nem me cale por medo. Que minhas palavras sejam poucas, mas verdadeiras. Sustenta-me quando o ânimo oscilar, quando a fé estiver baixa, quando o coração cansar antes do corpo. Que eu lembre que permanecer também é um ato de fé. Ensina-me a reconhecer teus cuidados silenciosos, aqueles que não viram testemunho público, mas evitaram dores, livraram caminhos e ajustaram rotas. Pai, acolhe minhas limitações sem julgamento. Trabalha nelas com paciência, que eu não me cobre além do que o Senhor está formando em mim hoje, que eu não confunda atraso com abandono, que eu não confunda silêncio com ausência, que eu não confunda espera com derrota. Entrega-me um coração ensinável, que eu aprenda nos processos, cresça nas pausas e amadureça nas repetições. Senhor, abençoa meus encontros, as conversas simples, os diálogos difíceis,
os momentos breves, que eu seja presença leve, não peso emocional. Guarda-me da comparação que rouba a alegria, que eu caminhe no ritmo que o Senhor preparou para mim, sem pressa, sem atraso, sem ansiedade. Pai, quando o dia parecer comum demais, lembra-me de que a fidelidade também mora na rotina, que eu encontre sentido até nos dias silenciosos. Entrega-me descanso interior, não apenas ausência de tarefas, mas descanso da alma que confia. Consagro novamente este dia, Senhor, o que já passou, o que está acontecendo agora e o que ainda virá. Cada detalhe está diante de Ti. Entrega-me olhos atentos para perceber o que o Senhor faz no invisível, aquilo que não aparece, mas sustenta, aquilo que não faz barulho, mas muda direções. Que eu não despreze os pequenos começos, que eu não abandone processos por impaciência, que eu não confunda simplicidade com falta de valor. Pai, guarda meu coração quando a esperança parecer frágil, que eu não a abandone só porque ela se tornou silenciosa. Fortalece-a por dentro. Ensina-me a descansar sem culpa, a pausar sem medo, a confiar mesmo quando não estou produzindo nada visível. Recebe minhas falhas sem escândalo. O Senhor já as conhece. Trabalha nelas com amor, não com pressa. Que eu não me torne duro para sobreviver, nem irônico para suportar, nem indiferente para não sentir. Pai, quero aprender a viver inteiro, sentir sem me perder, confiar sem controlar, esperar sem desistir. Abençoa meus passos lentos, eles também chegam. Abençoa meus dias comuns, eles também constroem. Que eu reconheça a Tua fidelidade, não só nos grandes livramentos, mas nos cuidados diários, constantes, quase invisíveis. E sigo aqui, Senhor, sem pressa, sem máscara, sem fuga. Recebe meus dias imperfeitos, aqueles em que faço o melhor que posso e ainda assim sinto que falta algo. Completa o que não alcanço, sustenta o que não consigo segurar. Pai, guarda-me da pressa que atropela processos, que eu não abandone o que o Senhor está construindo só porque ainda não vejo resultado. Ensina-me a confiar quando o progresso é interno, quando a mudança é lenta, quando o crescimento acontece em lugares que ninguém percebe. Que eu não desvalorize os dias comuns, que eu não despreze os passos pequenos, que eu não abandone a fé nos momentos simples. Pai, visita meus pensamentos no meio do dia, quando a rotina pesa e a atenção se dispersa. Reorganiza meu interior mais uma vez. Quando eu me sentir insuficiente, lembra-me de que o Senhor nunca exigiu perfeição, apenas entrega. Que eu não me esconda atrás de força aparente, que eu não disfarce cansaço com sorriso forçado, que eu aprenda a ser verdadeiro diante de Ti. Sustenta-me quando o coração pedir descanso antes do corpo. Ensina-me a respeitar limites sem culpa, a pausar sem medo. Pai, livra-me da comparação silenciosa que rouba a alegria, que eu caminhe em paz com o tempo que o Senhor determinou para mim. Entrega-me um coração constante, não apressado, não instável, não dividido, um coração que permanece. Que eu saiba esperar sem endurecer, que eu saiba agir sem ansiedade, que eu saiba confiar sem garantias visíveis. Pai, obrigado porque mesmo quando eu não avanço como esperava, o Senhor continua trabalhando. Mesmo quando eu não percebo, o Senhor permanece fiel. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, clique no gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas orações todas as manhãs. Se você quiser colaborar com o nosso trabalho, clique no botão Seja Membro. Isso nos ajuda a continuar trazendo novos momentos de fé todos os dias. Compartilhe este momento com alguém que precisa começar o dia com paz e direção. Que Deus abençoe sua vida, seu dia e cada passo do seu caminho.